aqui estamos para adorar o Senhor na beleza de sua santidade, porque Senhor é digno de honra, de glória e de louvor, porque tudo é para Ele, por Ele e para Ele, que aqui estamos nessa noite, porque o Senhor, Ele nos preparou para que aqui possamos estar, para engrandecer o seu nome. Quero que eu convidar os irmãos para abrir juntamente comigo no livro de Lucas, capítulo 18, Lucas 18 e versículo 35 ao 43. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que fala sobre o cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou-lhe que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que ele trouxesse, e chegando-se perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu-a glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Glória a Deus. Uma história, né, irmãos, que relata aqui a história desse cego de Jericó. Vimos que nessa passagem não se trata, nem se fala do seu nome, nem a sua descendência. Apenas em outro livro, se eu não me engano, em Marcos ou em Mateus, fala que era conhecido pelo nome dele de cego de Jericó, ou filho de Timeu. Era a única identificação que se dava sobre esse cego de Jericó. Em momento nenhum aqui nos versículos se trata nem se relata o seu nome, porque só se falava no outro livro que ele era filho de Timeu. E vemos aqui nessa passagem que o que identificava também este cego era a capa a qual ele carregava. Vimos que naqueles tempos era se dado, quando as pessoas eram mendigo, que mendigava, era lhe dado uma capa para que todos que passassem pelo caminho ou pelo lugar em que se encontrava aquele cego ou mendigo reconhecesse que ele estava ali em estado de pobreza e miséria. E todos, quando passavam, jogavam ali as suas moedas para aquele cego, para o mendigo, ao qual estava à beira do caminho. E vemos aqui na passagem, no versículo 35, dizendo que e aconteceu, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. Vemos que essa capa, ao qual esse cego de Jericó ele carregava, por onde quer que ele estivesse, essa capa simbolizava a dependência, a proteção e a identificação de que ele era mendigo. Vemos que essa capa tanto protegia do sol como da chuva, e quantos passavam por ali o reconhecia como mendigo, como em estado de miséria, de pobreza, e que dependia daquelas pessoas que passavam por ali. E o versículo 36 diz: E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. Pois, como ele não via, de longe ele ouviu o barulho, que Jesus estava entrando na cidade de Jericó, com os seus discípulos e a multidão que o seguia. E ele perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe: Jesus, o Nazareno, passava. Falaram para ele: é Jesus que vai passando. E aquele cego, em ouvir falar, com certeza ele ouvia falar dos milagres que Jesus tinha operado, do que Jesus tinha feito. Então ele não perdeu essa oportunidade. Como ele estava em estado de pobreza e miséria,
vivendo ali dia e noite, chuva, sereno e sol, e dependendo daquelas pessoas, ele pensou consigo: não vou perder a oportunidade que Jesus Nazareno está passando. Vivemos no versículo que ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que ele calasse, mas ele clamava ainda mais: filhos de Davi, tem misericórdia de mim. Vemos que enquanto aquele povo passava e ouvindo ele gritando para que Jesus tivesse de misericórdia, muitos se incomodaram com o chamado daquele cego. O clamor dele incomodou as pessoas que ali passavam. Mas para Jesus não há diferença para com ninguém. Ele é aquele que trata o pobre, o rico, da mesma forma. E Jesus, ouvindo o clamor daquele cego, ele se compadeceu. E a Bíblia nos diz que Jesus parou ao ouvir o clamor deste cego. E Jesus falou. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? Vemos aqui que este cego, ele tomou essa atitude de clamar, porque ele talvez pensou em algum outro momento ele não teria mais a oportunidade que teve ao ouvir Jesus passar pelo caminho. Vemos que o versículo fala na Bíblia que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E naquele dia, o caminho que Jesus estava passando, e este cego, ele aproveitou para conseguir, chegar até Jesus e alcançar o seu milagre, para que ele não viesse mais depender dessa capa. Que essa capa, para o mundo simbolizar o que o homem vive aprisionado. Muitas das vezes, o homem vive carregando essa capa, aprisionado no mundo, cego, sem conhecimento da palavra do Senhor Jesus. E este homem, ele não se hesitou, apenas levantou-se, criou coragem e foi até Jesus, porque Jesus, o Nazareno, o mandou chamar. E vemos que no versículo 41, Jesus pergunta para ele: que queres que te faça? Vemos aqui nesse versículo, Jesus, ele interroga para ele o que Jesus perguntou, o que ele queria que Jesus fizesse. Sabemos que Jesus, ele conhecia aquele homem, né? Pois o Senhor Jesus, ele viu que aquele homem dependia daquelas esmolas. E vemos que mesmo assim o Senhor pergunta para ele: que queres que te faça? E ele diz: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Vemos aqui no versículo 42 que além da fé daquele homem, de ele ter clamado, mesmo quando muitos mandavam que ele se calassem, ele não se calou, porque se Jesus fosse embora, ele talvez não ia ter mais essa chance que ele teve. Ninguém pode impedir nem calar a voz dele. Por isso que cada dia que se passa, não devemos nos calar, mesmo em meio às dificuldades, seja qual for o problema que estamos passando. Não se cale, clame ao Senhor Jesus, porque Ele está pronto para nos ouvir. Independente da minha, da tua causa, Ele está pronto a te ouvir. E o versículo 42 diz: vê, a tua fé te salvou. Vimos que Jesus, aquele cego, ele não só dependia de ter a sua vista, mas ele precisava também de salvação. Pois o Senhor Jesus, quando ele marca o encontro na vida do homem, tanto o Senhor Jesus, ele cura das suas enfermidades, como também ele salva a sua alma. Pois a alma do homem é preciosa para o Senhor Jesus. Aquele homem dependia da sua vista, mas também ele precisava da salvação. E o versículo 43 diz: e logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Vimos que no meio dessa multidão, o qual passava junto com Jesus e os discípulos, as mesmas pessoas que muitos ali mandavam que eles se calassem, podem ver e contemplar o que Jesus fez na vida desse homem. Vemos que muitos
muitos ali tentaram atrapalhar, tentaram deixar com que aquele homem ficasse ainda por muito tempo mendigando, pois muitos não tiveram compaixão dele, gritando ali naquele momento que Jesus passava, pedindo que Jesus o atendesse. Muitos queriam impedir de que ele alcançasse tanto a sua cura quanto a salvação, porque na caminhada da vida muitas das vezes é assim. Enquanto às vezes estamos clamando, muitos olham e criticam, dizendo para que isso, para que aquilo. Mas o Senhor Jesus, Ele está contigo, está comigo. Pois a cada dia que se passa, vemos que muitos têm carregado essa capa. E essa capa muitas vezes são coisas do passado que têm impedido do Senhor trabalhar em nossas vidas. Seja qual for aquilo que nos aprisiona, devemos largar, pois sabemos que essa capa simboliza também o mundo, que muitas das vezes nos entregamos ao Senhor Jesus, mas muitas das vezes olhamos para o passado, olhamos para o mundo, e isso muitas das vezes tem impedido que o Senhor Jesus ele venha operar maravilhas em nossas vidas. Vemos aqui que este homem, ele pode voltar à sua vida, ter a sua vida normal como demais. E muitos ali que todos os dias passavam e viam aquele homem ali caído, mendigando, sendo humilhado por muitos, agora ele estava curado e salvo, porque o Senhor Jesus, ele marcou o encontro na vida daquele homem naquele dia. E vimos que todo o povo glorificava ao Senhor Jesus. E quem sabe muitos que naquele momento não estavam se perguntando: quem foi que o curou? Quem foi que fez isso? Não era aquele homem que andava com a capa para todo lado. Não era aquele homem que estava sendo humilhado, mendigando para poder comer o seu alimento. Mas o Senhor Jesus é aquele que se compadece das nossas vidas. E Ele se compadeceu dele, mesmo quando muitos tentaram impedir que ele alcançasse o seu milagre. O Senhor Jesus, Ele parou para ouvir o clamor daquele cego. E muitas das vezes quando clamamos, o Senhor Jesus, Ele tem parado para ouvir a tua oração, a minha oração. Não importa de como estamos clamando, continue clamando ao Senhor, porque Ele vai te ouvir. Ele há de dar a resposta daquilo que tens entregado a Ele. Então não se preocupe nessa noite, continue clamando ao Senhor, porque o teu dia vai chegar, o teu milagre vai chegar. Não sei o dia e a hora, mas possa crer nessa noite que o Senhor, Ele está ouvindo o teu clamor. E aqui eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus continue abençoando e capacitando a nossa irmã Aniele para a honra e glória de Jesus. Nesse momento eu peço aos irmãos que se coloquem de pé para a oração final dessa noite. Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, por mais um culto abençoado, Senhor Jesus. Leva teus filhos, Senhor, para as tuas casas, Senhor Jesus, na tua proteção. Que a tua palavra possa, Senhor Jesus, ser colocada em prática, que os teus filhos possam colocar em prática, Senhor Jesus, a tua palavra. Que o Senhor Deus continue capacitando cada um, que a gente venha deixar as coisas do mundo, se tiver alguma coisa em nossa vida do mundo, e venha te servir completamente, Senhor. Te agradecemos por esse culto abençoado. Leva os teus filhos para seus lares, Senhor Jesus, na tua proteção. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Obrigado por mais uma oportunidade, Senhor Jesus, que o Senhor me concedeu. Continua, Senhor Jesus, com teus filhos. Continua com o nosso pastor, sua família, para a honra e glória de Jesus. Amém. Glória a Deus.